Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro de 2014. No programa Opinião de hoje, a gente vai bater um papo com o secretário de Comunicação do Governo do Estado, jornalista Luiz Torres. Ele vai falar sobre as ações à frente da secretaria e vai dar uma palhinha também sobre política. Agora, no Opinião. Como a gente anunciou, já está aqui no estúdio, está aqui ao meu lado, o jornalista Luiz Torres, o novo secretário de Comunicação do Governo do Estado. Luiz, é um prazer tê-lo aqui no programa Opinião pela primeira vez. Mas já dizia o paraibano José Américo de Almeida, de que na volta ninguém se perde. Luiz Torres, para quem não sabe, concluiu jornalismo aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Inclusive, a gente chegou a pagar algumas disciplinas juntos. Luiz, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bastos. Prazer é todo meu poder estar falando com você, estar lhe reencontrando, inclusive, e poder estar abraçando nossos amigos e amigas aqui de Campina Grande, da qual eu sempre costumo dizer, me deu régua e compasso, Bastos, nessa trajetória minha profissional. Foi aqui que a gente, inclusive, nos encontrando ali nos corredores da faculdade, foi aqui que eu terminei o curso de jornalismo aqui em Campina Grande. Foi aqui que eu aprendi a trilhar os caminhos do jornalismo e, sobretudo, a ter um pouco mais de apego e gosto para a questão da política, para a cobertura política, para o olhar político e para a vigilância da movimentação política na Paraíba. Muito feliz e satisfeito em poder estar aqui de volta. O prazer é todo meu. Luiz, apesar de ser jovem, tem uma carreira já longa aí no jornalismo paraibano. Inclusive já passou pelos diários associados. Trabalhou no jornal O Norte, trabalhou já no Jornal da Paraíba, trabalhou em outros órgãos de comunicação, especialmente lá na capital do estado. E agora está com esta nova missão. Já tomou pé, Luiz, da situação da secretaria? Mas eu tinha um conhecimento, como jornalista nós temos, um conhecimento sempre, como a gente acompanhava a política, eu tinha um conhecimento de fora para dentro do governo Ricardo Coutinho e da Secretaria de Comunicação como um todo. Mas, obviamente, que é muito diferente quando você aí transpõe aquele muro, transpõe aquela parede e vai estar olhando agora o governo de dentro para fora. E aí, mas a minha surpresa, e eu falo surpresa mesmo, porque por mais que a gente acompanhasse regularmente e diariamente a gestão política e a gestão pública do governador Ricardo Coutinho, a minha surpresa ao encontrar dentro da Secretaria de Comunicação um volume de obras e ações do governo de uma forma tal que eu estou tendo dificuldades de organizar como o processo de difusão e de divulgação dessas informações. O governo Ricardo Coutinho tem um roteiro de obras, não são pequenas e muitas obras, são grandes e muitas obras. E para você selecionar, porque o que fica muito no imaginário popular é quando você seleciona algumas obras e massifica a divulgação delas. Mas para a gente fazer seleção das ações prioritárias ou das obras prioritárias do governo, tem sido uma grande dificuldade que eu tenho encontrado na secretaria. Só para você ter uma ideia, eu assumi nos primeiros dias de janeiro, a gente está no dia 22 de janeiro, né? Somente nesse pequeno período, o governador Ricardo Coutinho já fez, para que se precisasse da divulgação, a promoção de 2.300 policiais militares, lançou a renovação da história do gol de placa, que permite que o torcedor possa, com um cupom fiscal de R$50, trocar por ingresso, garantiu perdão por força de lei, perdão das dívidas de PVA das motos, assinou a ordem de serviço do Hospital de Santa Rita, enfim, hoje estará aqui em Campina Grande assinando a ordem de serviço para a extensão, para a expansão do gasoduto aqui em Campina Grande, um projeto pelo qual fará de Campina ainda mais referência no interior do Nordeste, das cidades que têm, enfim, à disposição tanto da população residencial quanto dos estabelecimentos comerciais,
à disposição dessa mais fonte de energia, dessa nova fonte de energia, que é o gás natural. Enfim, até priorizar essas obras tem sido difícil. Ô Luiz, o que você falou, o governador Ricardo Coutinho disse com outras palavras aqui mesmo, neste cenário, em entrevista a mim e ao colega Abílio José. Ele disse que o governo tem muita obra, só que a população desconhece. O secretário Luiz vai fazer o quê para dar visibilidade às ações e às obras do governo? Bom demais. Boa pergunta, porque ela nos obriga, inclusive, a ir para a questão prática. Mas, antes disso, só para registrar que, de fato, por exemplo, havia uma compreensão, até eu como jornalista, eu via, vez por outra, conversava com um ou outro colega, e as pessoas diziam assim, não, o governo não chegou em Campina Grande. O governo, não tem governo em Campina Grande. E quando você desce para conhecer as obras de Campina, quando você mergulha numa lista das obras de Campina, que você pega desde a pavimentação da Avenida Almeida Barreto, até a questão da reforma do São José, da inauguração e entrega mesmo do Hospital de Trauma, do Amigão, enfim, sem contar na reforma das escolas, sem contar nos projetos de tratamento, esgotamento sanitário, sem contar na questão das entregas de casas, de conjuntos habitacionais. Quando você desce para entender um pouco desse processo todo, você faz... A realidade é totalmente diferente. Aí você pergunta, mas o que fazer para que a população tenha conhecimento disso? A gente está montando 2 caminhos, Bastos. O primeiro deles, e eu revelo aqui, é o seguinte: falta um pouco da visibilidade externa das obras do governo Ricardo Coutinho. Eu estou falando de placa mesmo, eu estou falando de faixa, eu estou falando das pessoas passarem na pavimentação da Almeida Barreto e lá está dizendo, o governo pensou em Campina e o governo fez isso aqui. São as pessoas passarem em frente ao templo do Amigão, que é para Campina Grande, e as pessoas dizendo, o governo olhou para aqui e está fazendo a reforma aqui do estádio. As pessoas passarem pelo Hospital de Trauma e dizem assim, o governo transformou o que era pedra e cal, o hospital erguido, mas concluiu e colocou para funcionar, para atender a população. Então, essas obras, elas receberão faixas e placas de sinalização para que as pessoas entendam, de fato, que aquilo passou pelo governo. Além disso, o contato do governo, esse que a gente está fazendo aqui, esse que regularmente a TV Borborema sempre teve aí com os espaços abertos, contato dos auxiliares do governo, dos integrantes do governo, diretamente olhando para a Câmara, falando nos microfones, respondendo à população, atendendo a população. E isso também serve para as pessoas pararem, refletirem, cobrarem, se for possível, mas também conhecerem do que é que o governo fez aqui em Campina Grande, cidade tão importante para a Paraíba e, sobretudo, tão priorizada por essa gestão, porque entende que não se poderia fazer uma gestão eficiente de bom resultado aqui na Paraíba, deixando de fora Campina Grande. Luiz, a gente percebe também que a imagem do governador Ricardo Coutinho não é bem na fita, especialmente junto aos funcionários públicos, junto à população. Já o governo não, é bem na fita, as ações do governo, as obras. O que fazer para melhorar a imagem de Ricardo Coutinho, o governador Ricardo Coutinho, a pessoa física junto à população paraibana? Mas uma pergunta inteligentíssima. A grande leitura que se faz, e essa é uma leitura de fato que se faz, mas a grande reflexão que eu sempre faço, e fazia antes, mas gostaria de deixar bem claro assim, a reflexão é o seguinte: o governador tem, e as pessoas têm, todo mundo tem, eu tenho, você tem, as pessoas têm posturas diferentes, as pessoas têm métodos diferentes, as pessoas têm modos diferentes. Não, falamos de forma diferenciada, agimos de forma diferenciada, até nossos pequenos hábitos ou cacuetes são diferenciados. Agora, quando se fala em o governo tem uma imagem positiva e o governador não, eu me pergunto, ora, como é que o governo pode ter uma imagem positiva se não for reflexo daquilo que o governador quer para a Paraíba, né? Daquilo que o governador cobra dos seus auxiliares? O governo tem uma imagem positiva porque é reflexo daquilo que o governador luta e trabalha para isso. Porque, por exemplo, o cara faz assim,
O governador é duro, não tem coração, tem essa história, o governador não tem coração. Mas o que é não ter coração? O que é ter coração? Ter coração é você pagar o abono natalino para quem recebe Bolsa Família, que o governo faz. Ter coração é o governo abrir vaga de 3 mil carteiras para dar carteira habilitação gratuita para o povo. Ter coração é você perdoar a dívida de motos de quem tem. Ter coração é aumentar em mais de 600 leitos de hospitais aqui na Paraíba. E a meta é chegar a 1.000 leitos de hospitais até o final do governo, até o final de 2014. Quer dizer, onde é que tá a dureza? Né? Onde é que está a dureza? Porque as ações, e essas ações de sensibilidade, inclusive ampliando o atendimento às crianças cardiopatas, um número cresceu de forma exorbitante de atendimento das crianças que têm problemas cardíacos nessa gestão. Isso é um olhar. Onde é que está o coração duro de um governador que tem no seu governo todo esse leque de atendimento para a população, de sensibilidade, o investimento que o governo fez em casas, em asilos, o investimento que o governo fez para idosos, onde é que está a dureza no coração? Então, compreende? A questão é o seguinte, o governo, as obras e as ações, elas trazem consigo, mesmo que o governador tenha uma postura diferenciada, só porque ele, como ele costuma dizer, só porque ele não dá a tapinha nas costas, ou ele não gosta, enfim, disso, as ações do governo traduzem a sensibilidade que se esconde por trás da postura do governador. Então, aí é onde é que está a grande sensibilidade, e as pessoas conseguem compreender isso, Baixo. No final das contas, as pessoas conseguem compreender isso. No final das contas, o que as pessoas avaliam, é claro que um bom sorriso, é claro que uma boa conversa é aprazível, é agradável. Mas no final das contas, as pessoas sabem que estão em casa, que no final elas querem alguém que trabalhe por elas. Elas querem um gerente. E elas não querem só um amigo, que somos amigos, tomamos um cafezinho, mas eu não fiz nada, eu não fiz nada por você ou pela Paraíba. As pessoas preferem, no final das contas, retorno administrativo. E acho que é isso que o governador foca. Luiz, você falou aí que o governador tem muita obra para mostrar. Uma pessoa, Campina Grande e no resto do estado. Na sua visão, a recuperação da malha viária da Paraíba, com a construção e recuperação de estradas, seria a menina dos olhos do governador Ricardo Coutinho, especialmente para mostrar no guia eleitoral, quando da candidatura, ou melhor, quando da campanha para a reeleição? Não, você puxa exatamente naquele tema que a gente bateu aqui no início do programa, Márcio. Da dificuldade de se escolher e de se selecionar o que o governo chamaria como a menina dos olhos. É claro que o programa Caminhos da Paraíba, que já pavimentou aí mais de 1.000 quilômetros de estradas no estado inteiro, já tirando mais de 15 cidades de isolamento, com a meta de chegar a ultrapassar os 2.000 quilômetros de estradas pavimentadas, renovadas e recuperadas, e estradas novas, para tirar no final 54 cidades, literalmente, do isolamento. É claro que isso tem um impacto muito grande no que diz respeito ao efeito e às ações do governo. Agora, ela não é ela não pode ser carro-chefe, porque, aliado a isso, você tem, por parte do governo, a construção de novos hospitais, como que eu falei, mais de 600 leitos novos abertos. Você tem aí 6 escolas, institutos técnicos federais também em construção para serem entregues. Você tem também, além da questão da obra de pedra e cal, ações importantíssimas no que diz respeito à questão do Empreender Paraíba. O Empreender Paraíba, que consegue dar ao pequeno empreendedor, ao médio empreendedor paraibano, a oportunidade de se desvincular de uma ou outra escravidão econômica para ter o seu próprio negócio. Somente aqui em Campina Grande, o governo já investiu mais de R$1 milhão no Empreender Paraíba para pequenos negócios aqui dos campinenses. Tem também uma área que o governador Ricardo Coutinho Baixos tem investido de forma, e eu fico muito feliz, ficava já antes como paraibano, muito feliz, que é a questão da geração de emprego e renda na iniciativa privada. Para a gente quebrar esse ciclo de que o Estado ou o poder público, seja o Estado, seja as prefeituras,
os únicos empregadores desse Estado. O balanço que é feito do governo Ricardo Coutinho é impressionante na questão da atração de novas empresas. São mais de 180 empresas no Estado inteiro atraídas para esse processo. Somente aqui em Campina Grande já foram assinados 14 protocolos de intenções para atrair novas empresas, e aí tendo como grande referência a história do call center aqui em Campina Grande. Mas 14 protocolos assinados para atração de empresas. É um número e a oportunidade de emprego para as pessoas na iniciativa privada. E tira aquela pecha do governo, que o governo serve apenas de cabide de emprego. De cabide de emprego para empregar. Quer dizer, saiu agora, de ontem para hoje, inclusive dados do Ministério do Trabalho, dizendo que o nível de emprego formal na Paraíba cresceu acima da média nacional. A Paraíba está aí o dado. A Paraíba cresceu em fomentação de empregos formais acima da média nacional. É só puxar aí, está aí no Ministério do Trabalho, acima da média nacional. Quer dizer, o comércio varejista paraibano também fechou 2013 como o melhor índice do país. Enfim, são números que fogem da questão política propriamente dita e vão para a economia. E isso a gente pode chamar, Bastos, de o milagre econômico paraibano. É um milagre econômico paraibano, porque a gente sabe das dificuldades econômicas da Paraíba, a gente sabe das dificuldades que o Estado sempre encontrou ao longo dos anos para descobrir sua vocação econômica, né? E o governo tem agido um pouco, tem olhado um pouco para isso. Eu acho que a gente está começando a colher esses frutos. Luiz, e o servidor público, o que pode esperar do governo agora, neste ano de 2014? Bom demais. Esse é um segmento importantíssimo para a movimentação do Estado. É preciso dizer, Bastos, que é outra coisa que é preciso se referenciar também, que é o seguinte: o governador Ricardo Coutinho, e não é todo mundo que faz essa opção, não é todo mundo que faz essa opção. O governador Ricardo Coutinho teve a coragem de procurar quebrar alguns conceitos que já estavam arraigados, já estavam fincados ao longo de várias décadas dentro do funcionalismo público. Não só na Paraíba, mas como no Brasil como um todo. Quando a gente olha a questão do servidor público, existem alguns conceitos que o governador procurou quebrar. Primeiro, apostar na história da meritocracia. Ou seja, para o governador Ricardo Coutinho, Bastos, ganha mais quem trabalha mais. Ganhará mais quem se dedicar mais. Ganhará mais quem se doar mais para o serviço público. Não é que está dizendo que está tudo bem, mil maravilhas na questão salarial, não. Muito pelo contrário, há uma defasagem de décadas que os servidores vão acumulando. Mas, por exemplo, o governo implantou o 14º e 15º salários para os professores. Hoje, o professor da rede pública estadual, se empenhado na sua escola, se empenhado e dedicado na sua escola, dentro do programa Escola Nota 10 e o mestre da escola, ele pode ganhar, fecha o ano e ganha mais 2 salários. O pessoal do fisco, bolsa de desempenho, o pessoal do fisco, se trabalhar com eficiência na arrecadação do Estado, também tem um acréscimo de salário. O pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Militar também tem esse retorno. Então, apreendendo arma, ganha gratificação. Exatamente. Então, isso é uma opção, Bastos, porque o normal era você dizer o seguinte: vamos fazer com que o servidor possa trabalhar menos, e para ele se sentir aliviado. Não precisa vir dar expediente, não, bota só o nome aqui e não vem. O governador entende uma lógica diferenciada. Ele faz um chamamento para que o servidor possa dar a sua contribuição, mas tenta recompensar. Isso não é fácil de entrar na cabeça das pessoas, não é uma coisa fácil. Eu até sempre parabenizei o governador por ele ter essa coragem, que às vezes, Bastos, é até pouco eleitoral. Você concorda? É até pouco, tem até pouco retorno eleitoral, né? Mas ele entende que isso, num pequeno espaço de tempo, tem um pequeno retorno eleitoral. Mas depois as pessoas vão compreender que a lógica é da meritocracia. Ok. A gente está conversando aqui com o jornalista Luiz Torres, ele, novo secretário de comunicação do governo do estado da Paraíba. Mas, Luiz, com a sua licença, eu vou chamar o intervalo e logo depois a gente volta a conversar. Depois do intervalo, a gente volta e conversa sobre política. Daqui a pouco, não saia daí. E a gente dá continuidade à entrevista com o colega
jornalista Luiz Torres, novo secretário de comunicação do governo do estado da Paraíba. Luiz, que é um esperto em política. E a gente não poderia deixar de falar sobre política, Luiz, porque você sabe bem que o campinense respira política. Eu pergunto inicialmente, Luiz, se com a saída do secretário Marinilson, da Agropecuária e da Pesca, ele que anunciou a saída da administração Ricardo Coutinho, se o governador vai dar início à reforma administrativa. Exatamente isso. Mas, a saída do Marinilson, o companheiro Marinilson, que fez um excelente trabalho à frente da pasta, ela dá início à questão da reforma administrativa. Mas não significa dizer que ela vai precipitar o governador a fazer novas mudanças agora, nos próximos dias ou nas próximas semanas. Na verdade, os outros secretários, que assim como Marinilson, tinham e tem a pretensão de disputar uma vaga na Assembleia ou na Câmara Federal, enfim, disputar as eleições de 2014, eles certamente esgotarão o prazo determinado pela legislação eleitoral para poder sair do governo. E aí o próprio governador ainda não sentou para analisar os nomes das substituições e como vai fazer essa reforma. Ele vai permitir que todos os secretários cheguem até o prazo legal, determinado, e a partir daí ele sentará com os aliados políticos, ou aquelas forças que compõem a base do governo, entre elas o senador Cássio Cunha Lima, para fazer aí essa substituição entre os secretários, que, se eu não me engano, você pode até me ajudar aqui, devem ser uns 5 ou 6 secretários que deverão estar deixando o governo. Vamos lembrar aqui por nomes de forma... Adriano Galdino, Manuel Ludgélio, Estela Bezerra, Ricardo Barbosa, Aracilba Rocha, Iraí Lucena, né? Para a gente não cometer nenhum equívoco, basicamente esses secretários estarão deixando. Luiz, desde o início do governo que há uma queda de braço entre o governador Ricardo Coutinho com os deputados de oposição lá na Assembleia Legislativa. Quem é intransigente nesta situação, Luiz? O governador Ricardo Coutinho ou os deputados? Olha, Bastos, o governador Ricardo Coutinho, nesse processo todo de relação com os deputados, tem deixado muito claro que ele governa para a Paraíba e governa para os paraibanos, mas não fecha portas para a relação da classe política. Agora, alguns métodos também, Bastos, é preciso avaliar isso. Alguns métodos também foram quebrados pelo governador Ricardo Coutinho e isso pode gerar uma certa, vamos dizer assim, um certo incômodo de alguns deputados. Por exemplo, eu vou citar o caso do Pacto Social. O programa Pacto Social, em que o governo disponibiliza convênios diretamente com as prefeituras, para que as prefeituras, com os projetos apresentados, possam ali pegar diretamente do caixa do governo recursos e verbas para fazer alguns projetos. Ora, sem o Pacto Social, como é que era feito? O próprio deputado, era o instrumento e era o canal desse Pacto Social. Ele ia lá no município onde ele era votado, ia no governo, pegava a verba e ele fazia esse canal. Na hora que o governo institui esse canal direto com a prefeitura, do Pacto Social, ou seja, a prefeitura apresenta metas de indicadores sociais ao governo, atinge metas de indicadores sociais e econômicos, e o governo faz a liberação, aprova o projeto, faz a liberação do convênio. Bom, na hora que faz isso, um deputado se sente excluído naturalmente do processo. Isso pode ter causado algum incômodo. Eu estou citando só um dos exemplos de algumas quebras, e isso pode gerar, como você diz, alguma insatisfação. E prejudica o Estado, eu acho. E prejudica o Estado. Agora mesmo, os deputados estão apreciando a LOA, né? E ainda não votaram. Você acredita que hoje os deputados vão resolver essa situação? Enquanto a gente está conversando aqui, os deputados estão lá na Assembleia para votar o orçamento de 2014. Olha o nome, orçamento de 2014. Sido votado até dia 20 de dezembro de 2013, para que o Estado pudesse ter uma noção e uma certa estabilidade financeira para dar andamento ao processo. Enfim, por desejo de
dos deputados da oposição, esse assunto foi mastigado e digerido de uma forma tal que chegamos hoje, ao dia 22 de janeiro, com os deputados ainda apreciando essa peça. Mas só para você ter ideia, Bastos, a questão do orçamento é um exemplo, mas essa relação da bancada de oposição, de fazer, em alguns casos, oposição por oposição, é muito ruim, é para Paraíba. Porque, por exemplo, o governo quis fazer a modificação do gol de placa, o governo quis fazer a perdão da dívida das motos com aval da Assembleia Legislativa. Ele mandou lá uma lei para a Assembleia Legislativa para que os deputados todos da Paraíba, os 36 deputados, assinassem ou subscrevessem a iniciativa de se criar uma lei para que aquelas pessoas que são proprietárias de motos, que estão fora da legalidade, estão até em alguns casos se escondendo da polícia ou da Blitz porque estão com as motos, com as dívidas no Detran atrasadas, que o cidadão pudesse ter essas dívidas perdoadas. O governador pediu apoio à Assembleia. Sabe o que foi que os deputados da oposição disseram? Não apoia. Tanto que ele editou uma medida provisória. Foi por medida provisória que o paraibano teve direito a esse benefício. Ou seja, quando a Assembleia ou quando a bancada de oposição cria ali um nível de intransigência, quem perde é o paraibano, quem perde é a Paraíba. É verdade. Luiz, eu vou fazer uma pergunta agora ao jornalista, conhecedor profundo da política da Paraíba e, ao mesmo tempo, ao secretário de Comunicação. A aliança PSDB-PSB será ou não mantida? Eu vou me dar o direito, Bastos, de responder como jornalista. Tudo bem. Como jornalista propriamente. Qual é a leitura que eu faço? A leitura política que eu faço disso. Hoje, o cenário que a gente percebe hoje, por mais que isso que eu vou falar agora pareça surreal, certo? Pareça até inusitado, mas o cenário que se constrói hoje, para 2014, para a aliança PSDB-PSB, Cássio Cunha Lima, Ricardo Coutinho, ela é muito mais favorável, ela é muito mais encaixada do que foi em 2010. Porque em 2010 havia, tanto no grupo do senador Cássio Cunha Lima, quanto no grupo do governador Ricardo Coutinho, uma necessidade de ambos os líderes convencerem os seus auxiliares, convencerem os seus seguidores de que aquilo era uma boa aliança. Dizendo, por parte dos seguidores de Ricardo Coutinho, era preciso quebrar o ranço com Cássio Cunha Lima, né? Que não, é um candidato que sempre esteve do outro lado, é de direita, essa coisa toda. E do lado do senador Cássio Cunha Lima também uma desconfiança de não conhecer, de não se conheciam. Hoje, 3 anos depois, estamos aí há 3 anos e um mês desse governo, ou então vamos colocar aí 4 anos depois da aliança propriamente dita, o cenário é outro, Bastos. As pessoas transitam, quase não podemos mais falar em 2 grupos. A gente está aqui, eu preciso só fazer o registro, tenho a felicidade de ter lá na SECOM a presença do Marcos Alfredo, como chefe de gabinete, ele que é referência aqui em Campina Grande, o secretário Gustavo Nogueira, transitam de forma muito natural dentro desse projeto do Ricardo Coutinho e vice-versa. Então o cenário é outro. O que existem embaixo são especulações, claro, naturais, o processo eleitoral está aí, de algumas lideranças políticas, algumas delas órfãos, inclusive, órfãos de um candidato ao governo, que alimentam essa tese de rompimento, certo? Luiz, para encerrar, o pessoal da produção já está soprando aqui no ponto que o horário está terminando, está acabando. Eu vou fazer uma pergunta levando em consideração a possibilidade de rompimento. Qual o plano B do governo? Ou melhor, do governador. Eu posso registrar abaixo que você foi meu chefe, você já foi meu chefe, e eu devo ter sido seu funcionário, então você está me maltratando aqui desse jeito. Mas eu repito, o governo não trabalha com essa tese, Baixo, porque você vai ver, eu estou dizendo isso aqui, registre isso, em bem pouco tempo você vai perceber que esse cenário de rompimento não vai prosperar, e você vai ver o governador Ricardo Coutinho de forma muito objetiva, primeiro reconhecendo a importância e o valor administrativo, inclusive, do senador Cássio Cunha Lima, e segundo e mais importante, deixando claro, deixando nítido e claríssimo que
Cássio Cunha Lima é o único nome, certo, que está na boca do governador quando ele pensa na continuidade do projeto para 2018. Você vai ver isso de forma muito clara e nítida nos próximos dias. Ok. Luiz, muito obrigado pela vinda. Eu telefonei ontem, você aceitou o convite, eu agradeço. Inclusive, foi a primeira entrevista que o Luiz Torres concedeu no estúdio de uma TV. Eu agradeço e quero dizer que os associados em Campina Grande está sempre aberto aí, quando você quiser dar uma passada aqui por Campina para apresentar aí o trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria. Bom demais, Baixo. Eu que agradeço. De fato, é a primeira entrevista que eu estou dando em estúdios, aliás, em televisão. E as primeiras entrevistas que eu estou dando de estúdios em rádio e televisão aqui em Campina Grande. Eu elegi Campina Grande para começar a ter esse contato mais direto com os colegas da imprensa e a ter esse contato mais direto com a população e o povo da Paraíba. Eu escolhi Campina Grande pela relação de carinho que eu tenho com a cidade, pelas memórias que eu tenho dessa cidade e pela felicidade de poder reencontrar os amigos como você. Muito obrigado e bom dia a todos. Ok, Luiz, muito obrigado e até uma outra oportunidade. O programa Opinião fica por aqui. Daqui a pouco vocês acompanham o Super Esportes com o colega Rostão Lucena. Um abraço a todos e até amanhã.